Shalom, povo de Deus. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Igreja Evangélica Casa do Pai. Com certeza o melhor lugar para se estar. Amém? Quem quer estar na casa do Pai, diga amém. Quem quer comer na mesa do Pai, diga amém. A mesa está posta para você. Aleluia! Hoje é dia de renovar a nossa aliança com o Senhor. Amém. Renove a sua aliança com Ele hoje, com o coração aberto, ciente daquilo que você está fazendo. Diga a Deus, no momento de renovar a sua aliança com Ele, de participar da Santa Ceia, diga a Deus, eu estou aqui e eu vim renovar a minha aliança com o Senhor. Uma aliança que é perpétua, que jamais se quebrará, porque eu jamais deixarei de estar diante da Tua presença, porque tudo que nós precisamos está no Senhor. Glória a Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz: você é um sucesso. Deus não te criou para o fracasso. Cumprimente 3 pessoas e libere essa palavra sobre a vida dele ou dela e diz: você é um sucesso. Deus não te criou para o fracasso. Campo Grande é a terra que mana leite e mel, amém? Campo Grande é a terra do avivamento. Outros estados são muito bons, mas Campo Grande é melhor ainda. É muito bom viajar, mas melhor ainda é retornar. Amém? Algo tremendo, grandes coisas o Senhor tem realizado em nossas vidas e também irá realizar. Mas sabendo disso, Satanás tem se levantado sobre a igreja de Jesus, sobre a tua vida e sobre a tua família, para tentar roubar aquilo que Deus quer realizar em 2014, aquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida. E o alvo de Satanás é alcançar os que estão mais, vamos dizer, mais firmes. Paulo diz: aqueles que pensam estar firme, cuida para que não caiam. Esse é o alvo de Satanás. Porque os que estão meia boca, praticamente é dele. Os que não estão tão firmes, não estão tão firmes. Porém, o alvo de Satanás é alcançar aqueles que estão firmes. Porque esses são uma ameaça para ele, para teu reino e para as suas estratégias. Quando eu e você estamos firmes na presença do Senhor, nós nos tornamos uma ameaça para Satanás. E é por isso que o alvo de Satanás é alcançar aqueles que se decidiram estar firme em 2014, mudar a tua história. E eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, nós vamos orar. E eu gostaria que você orasse por aquele irmão que você não está vendo hoje. Talvez ele está passando um contra-ataque do diabo. Talvez ele está sofrendo retaliação do diabo. Talvez ele está passando por algum tipo de dificuldade que nós nem imaginamos. Mas porque ele decidiu em 2014, ou ela decidiu em 2014, ser um ano diferente, ser um ano, o melhor ano da vida deles. E tomar essa decisão, Satanás falou: opa, deixa eu segurar eles no início da caminhada. Porque no início é mais fácil segurar os novos decididos. Mas depois que a pessoa toma o gosto da vitória, depois que as pessoas tomam gosto pela conquista e vê o quão grande é o nosso Deus, fica mais difícil, Satanás, vencermos em nossas vidas. Deus tem feito grandes coisas na minha vida, na minha família. E eu quero dizer também, Deus tem grandes coisas em realizar na vida da igreja, não só na vida do pastor. Ah, porque pastor? Não. Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de pessoa. A única acepção que Deus faz é de fé e de atitude. Alguns têm atitude, outros não. Precisamos sair da zona de conforto para que Deus possa realizar o milagre dele em nossas vidas. E muitas vezes sair da zona de conforto faz nos levar a muitas coisas. Mas se não tiver, eu vou incomodar. Será que vai ficar mais caro? Não importa, vá. Você só vai saber se você for. Amém? Você só vai saber se algo vai dar certo ou não se você for e fazer. E com certeza, se nós estivermos fazendo a vontade do Senhor, não tem como não dar certo. E 2014 é um ano bastante promissor. E é por isso que Satanás, nesses últimos dias, ele tem feito graças, tem se levantado de maneira grandiosa. Pastor, eu não sabia. A chave da união chama-se comunicação. Sabe por que o surdo não consegue ter seus desejos realizados? E mudo? Porque ele é surdo e mudo.
Quantas vezes nós nos tornamos submundo e não temos os nossos desejos realizados porque não falamos ou porque não ouvimos alguns conselhos que mudam a nossa história? Pois bem, Deus quer nos abençoar de forma grandiosa. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 112. Eu peguei essa palavra como um rema na minha vida, uma palavra específica para cumprir o plano de Deus sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre a minha família. E eu gostaria que você fizesse o mesmo. Salmo 112. Quando encontrar, diga amém. Amém. Versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, porque bem-aventurado ou feliz é o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande. O homem tem prazer aonde? Nos mandamentos ou nas instruções do Senhor. Versículo 2. Essa palavra é para a tua vida, amém? A sua descendência será poderosa na terra, diga amém? A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada, diga amém? Quantos justos nós temos aqui, diga amém? Prosperidade e riqueza na sua casa, diga amém? Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra, amém? Prosperidade é a ausência de necessidade. Riqueza é riqueza, tem abundância. Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. E a palavra de Deus nos recheia, a promessa de Deus nos recheia com fartura. Prosperidade e riqueza há na sua casa. Amém? E ele continua dizendo: a sua retidão permanece para sempre. Aos retos, até das trevas nasce a luz. Diga amém. Não importa o que você esteja passando, dificuldade vai se tornar bênção na tua vida. Se você for reto, se você for justo. Pois é compassivo e justo. Amém? Esse Salmo 112, ele é repleto de promessas, de bênçãos. Se continuarmos lendo, você vai ficar entusiasmado com a palavra do Senhor sobre a tua vida. Mas eu quero ensinar um pouco sobre este salmo, o que Deus ministrou em meu coração. Amém? Esse versículo me chamou bastante atenção, esse capítulo, mas o versículo 1 diz: feliz é o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer, ou que em suas instruções tem grande prazer. E Deus me ministrou algo sobre este texto, sobre este versículo. Ele me trouxe algo que eu não tinha pensado antes. E eu quero ensinar para vocês uma coisa que é: não importa você amar a Deus, não importa o quanto Deus te ama, e Ele te ama muito, isso não quer dizer que você vai receber da prosperidade dele. O teu amor não atrai a prosperidade de Deus em teu favor, nem o amor de Deus sobre a tua vida atrai a prosperidade dele sobre a tua vida. Não interessa o quanto você ama a Deus, e não interessa também o quanto Deus o ama para que você seja próspero e para que você possa ter riqueza e prosperidade sobre a tua casa. Nossa, pastor, eu também me assustei quando Deus começou a ministrar em meu coração sobre isso. Deus começou a ministrar sobre isso e eu falei: mas Senhor, Deus nos ama tanto, tanto, tanto. A Bíblia diz em João 3 que Deus amou o mundo de tal maneira que não tem expressão, vocabulário para dizer o tamanho do amor de Deus, que Ele deu seu único Filho. Ele já provou o quanto Ele nos ama. E não é de se duvidar quando você também diz: eu amo a Deus. Isso é uma coisa. A outra coisa é seguir as suas instruções. E eu posso trazer a revelação da palavra quando Deus me exemplificou algo. O que adianta o pai falar: filho, não vai lá, filho, não faça isso, filho, não faz aquilo lá, e de repente o filho se envolve com drogas, se envolve com prostituição, com homossexualismo, se envolve com toda a cutriqueira do mundo e é preso e vai para a cadeia. O filho ama o pai ama o filho, mas o filho está preso. Isso não liberta o filho.
o amor do pai não liberta o filho. Por quê? E nem o amor do filho para com o pai também não liberta e não prospera o filho. Porque ele não obedeceu a instrução do pai. Então não interessa o amor. Há duas coisas distintas. Eu amo a Deus e eu amo as suas instruções, ou eu o obedeço. Eu amo a Deus é uma coisa. Amar as suas instruções, os seus mandamentos é outra, totalmente diferente. E eu não duvido de vocês ter um amor para com Deus. Mas a questão aqui é as instruções. A questão que está em jogo em ter uma vida de vitória é amar as instruções. A Bíblia diz: bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor. Então, eu amo a Deus, o meu temor, o meu respeito para com Deus é uma coisa. E depois ele complementa o versículo dizendo que e em seus mandamentos tem grande prazer. Ou que também ama as instruções do Pai. Quantas vezes o pai ou a mãe fala para com o filho fazer algo e o filho não executa? Não está em jogo o amor do pai para com o filho, nem do filho para com o pai. Eles o amam. Mas e a instrução? Quantos estão me entendendo? Quantos conseguem compreender essa questão? De que para receber os benefícios de Deus, as promessas de Deus, o que está em jogo não basta simplesmente amar a Deus. Mas o que está em jogo maior disso é amar também os seus mandamentos. Quantas vezes dizemos que amamos os nossos pais, mas não fazemos aquilo que Ele nos ordena, ou nos orienta, ou nos mostra. Amamos nossas mães e as mães falam: filho, vai lavar a louça. Você fala: não. Só o pastor fazia isso, né? A mãe: filho, vai comprar tal coisa. Não, manda fulano. Isso não está em jogo o amor da mãe para com o filho e do filho para com a mãe. O que está em jogo é a instrução da mãe para com o filho. Porque muitas vezes não recebemos do milagre de Deus sobre as nossas vidas. Não estamos questionando o amor seu para com Deus e nem de Deus para com vocês. O que eu quero ensinar para vocês aqui nesta noite é: não adianta nós simplesmente dizermos o quanto amamos, o quanto estamos aqui na igreja, se nós não praticamos os ensinamentos, as instruções do Senhor para ter uma vida em vitória, para ter uma vida de vitória, de conquista. Eu amo meu Pai, mas também eu amo as instruções dele. Eu amo Deus, mas também eu amo os seus mandamentos. Daí vem a promessa nos versículos subsequentes: a sua descendência será poderosa na terra. E ele continua dizendo: a geração do justo será abençoada, prosperidade e riqueza na sua casa. E quando nós começamos a fazer uma autoanálise da nossa vida em relação ao amor, aos mandamentos de Deus, às instruções de Deus, aos princípios de Deus, estamos muito além disso tudo. Amamos naquilo que nos convém, amamos naquilo que nos favorece, amamos até o ponto de que aquilo vai nos fazer bem. É assim a nossa relação para com Deus. Amamos sim, mas quando chega na instrução, quando o calo aperta, nós preferimos realizar as nossas convicções e não a convicção do Pai que nos ordenou. Somos cheios de razões e convicções, e os princípios caem no esquecimento. São duas coisas distintas: amar a Deus e amar os seus mandamentos. Quando ele instrui Josué, lá em Josué capítulo 1, a primeira coisa que ele diz é: não afaste da tua boca o livro da lei, mas porém nela medita dia e noite, para que tudo que fores fazer possa ser próspero. Ser forte e corajoso, mas não afaste da lei, não se afaste da lei, medita nela dia e noite, para tudo que fizeres seja feitos com prosperidade, tudo que vier a fazer seja próspero. Foi a instrução que ele deu para Josué.
É a instrução que o Senhor está dando para nós. 2014 será um ano de muitas bênçãos e vitórias, mas não é do nosso jeito. É sendo guiado pelo Espírito, e muitas vezes ser guiado pelo Espírito vai contra as nossas convicções. Quer ver outra coisa que eu quero ensinar para vocês? Muitas pessoas são obedientes em partes, em outras não. Quantas pessoas você não conhece que é um homem ou uma mulher de oração, mas passa necessidade? Quantos de vocês não conhecem um homem que se diz um homem de oração, uma mulher de oração, mas muitas vezes passa situações vergonhosas na vida? Uma pessoa santa que se dedica, abre mão a muitas coisas, mas o joelho no chão está lá e ora, mas muitas vezes a coisa não vai. Por quê? Porque não adianta oração se não cumprir princípio. Não estou dizendo que não é preciso orar. Não é isso que eu estou dizendo. Só orar e não cumprir princípio também não funciona. Não estou abrindo a mão porque a Bíblia diz orar sem cessar. A Bíblia nos manda orar em todo o tempo. Isso gera intimidade, isso gera comunhão com Deus. Mas uma coisa é um relacionamento. Quando um homem está interessado, ou uma mulher está interessada, um pelo outro, mas eles estão brigados, à noite eles dão um jeitinho de se consertar. Os que estão casados sabem muito bem o que eu estou dizendo. Dão um jeitinho de se consertar porque não há interesse. Mas depois que satisfaz o interesse, um vira a cara para o outro. Continua de birra, continua com as suas razões, os seus ideais. Mas no momento da necessidade, um do outro, ali eles dão um jeitinho de se consertar. É assim que muitas vezes fazemos com Deus também. Não vivemos uma vida de princípio, mas quando está lá perto, damos um jeitinho de ali voltar à comunhão com Deus e tal, e pá. Quando alcança algo, pronto. Levamos as nossas convicções a sério e deixamos mais de lado. A palavra de Deus é em nosso favor. As instruções de Deus é em nosso favor. Muitas pessoas que são homens e mulheres de oração e que passam por dificuldade, necessidade, passam por luta, passam por dificuldade. Eu fico pensando, alguns pastores, amigos meus, que são homens de Deus, eu não tenho dúvida disso, mas sei que eles deixam a desejar em algumas áreas de princípio bíblico deve ser feito. E com isso, abre-se uma brecha imensa. Não estamos isentando que ele não é um homem de Deus e que foi escolhido para fazer aquilo a qual Deus chamou. Mas eu, você, seja quem for, se não cumprir princípio bíblico, brecha aberta para o diabo vir e limitar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Conheço um pastor que ora, mas o homem que ora, eu fico léguas de distância longe dele. É um homem que põe o joelho no chão e fica de joelho no chão e ora, porque eu já ouvi orando. Mas eu vejo o quanto é envergonhado e o quanto passa necessidade. E daí o Espírito Santo ministrou com essa palavra: não basta orar, se não cumprir princípio. Quantas pessoas são homens e mulheres de oração, mas são orgulhosos, são cheios de si e de razões, e deixam de cumprir princípio, porque o princípio essencial é negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Oração gera intimidade, mas não prosperidade. Se relacionar intimamente em casal não prospera. Fortalece eles entre si, mas não traz prosperidade sobre a vida dele. Da mesma forma, somos nós com Deus. O cumprir o princípio da palavra de Deus é que atraímos a vida de vitória a qual Deus tem para as nossas vidas. Quantos estão me entendendo, diga bem? Não tem nada disso não, igreja. Qual o pai que tem prazer no sofrimento do filho? Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus não tem prazer nas tuas dores. Deus não tem prazer quando você passa por algum tipo de situação diversa. Israel que caía, ralava o joelho lá e a gente já fica todo preocupado, já acode, já dá um jeito de não, filho, pulou e faz uma massagem, beija e até ora para que o raladinho sare logo, para que Deus abençoe por causa da preocupação. E Deus para conosco. A Bíblia nos garante: nós sendo mal sabemos dar boa coisa aos nossos filhos. Que dirá o nosso Pai Celestial, não daria boas coisas a nós? Então eu quero que você reflita comigo e faça uma autoanálise da vida
a qual você está vivendo. Igreja não é um conto de fada, não é simplesmente uma oração e uma varinha de cordão e pá! Se realizou o sobrenatural, você está feliz para sempre. Igreja serve para ensinar os princípios para você ter uma vida em vitória. A igreja serve para te ensinar a trilhar um caminho de vitória. E cada vez que você falta um culto, é um pedacinho que você perde do teu trilhar no caminho. Cada vez que você falta uma programação da igreja, é um pedacinho que você perde no trilhar teu caminho de vitória. É um pedacinho. Para que nós possamos desfrutar de 2014, um ano de muitas vitórias, precisamos deixar de lado nossas convicções e nos apegar às instruções de Deus, as instruções que nós estamos recebendo a cada dia. Talvez você não possa se agradar conforme a minha pregação, aquilo que eu tenho ensinado para vocês, mas eu quero dizer, é isso que vai fazer diferença para a tua vida, senão Deus te levaria para outro lugar. Se Deus te levaria para outra situação, para que você fosse tratado de outra forma. Mas Deus te trouxe aqui porque é nessa área, é nesse momento que Deus quer realmente agir. E só tem uma forma, deixar nossas convicções e nos apegar com a palavra, com os ensinamentos. A única dor que Deus tem, se é que nós podemos dizer assim, mas a Bíblia nos garante que sim, a única dor que Deus tem chama-se ser duvidado. E toda vez que nós não seguimos as instruções, toda vez que nós não colocamos em prática, nós estamos colocando Deus em dúvida. Será que vai dar certo? Ou do meu jeito é melhor? A única dor que Deus tem é ser duvidado. E a única alegria e exuberância que Deus tem é de ser acreditado por nós. Eu falando, cadê o povo de Deus? Está sofrendo dentro de suas casas, passando necessidade. Que Deus que nós servimos. Que Deus que nós servimos. Que Deus que prospera isso. Se alguém fala, pastor, não dá certo, chegou tarde, porque estou aqui eu para dizer que dá certo. Porque eu usufruo do melhor dessa terra. Eu e a minha casa temos usufruído do melhor dessa terra, sim. Isso não é para o pastor, isso é para a igreja de Jesus. E eu refletindo em tudo isso, falando, meu Deus, a igreja precisa acordar. A igreja precisa acordar. Não vamos falar da igreja do vizinho, você é igreja, eu sou igreja. Não adianta nós cobrarmos de algo que não tem. Não adianta eu falar para vocês, prosperidade, prosperidade, prosperidade. Ore. Se eu ensinar aí, filho, nada disso vai acontecer se você não cumprir os princípios da palavra. O pastor prosperando e a igreja caindo. O pastor crescendo e a igreja para baixo. Princípio da palavra. Cumprir os seus mandamentos. Quantos dias as pessoas falam, Deus ouve a minha oração, mas antes, para Deus ouvir a nossa oração, nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. Quantos de nós fazemos isso com frequência? Não erga a mão, senão você peca. Perdoa as nossas dívidas assim como nós? Eu acho que essa oração nem deve ser feita. Quantos estão me entendendo? Queremos que Deus nos perdoe, mas aí chega a nossa vez. Então perdoa seu inimigo, perdoa seu esposo, perdoa seu marido, perdoa seu filho, porque muitas vezes não recebeu a instrução como deveria. Aí eu entendi, sabe por que Deus esperou 40 anos? Porque aquela geração estava com sua mente cauterizada. 40 anos teve que morrer uma geração no deserto. E a outra geração que não estava com a sua mente cauterizada, entraram na terra prometida. Mas eu louvo a Deus que hoje nós servimos um Deus poderoso, que é capaz de descauterizar qualquer coisa na nossa vida, se nós cumprirmos os princípios, se nós cumprirmos o mandamento do Senhor. Mediante isso,
mediante a libertação do povo. O que Deus estabeleceu logo em seguida? Os 10 mandamentos. O povo é liberto. Deus leva Moisés para o monte e já traz os 10 mandamentos falando: ó povo, vocês têm que seguir isso aqui. Mas o povo estava com a mente cauterizada. Moisés saía para orar, para receber a revelação do povo. O povo murmurava e falava mal de Moisés. Pronto, já queria voltar para o Egito. Moisés ia lá, ensinava de novo e voltava lá. Voltava lá, o povo já levantava outros deuses. E você fala: mas que povo ingrato. Não, foram 400 anos sendo ensinado desse jeito. Quanto tempo você foi ensinado errado? Talvez você está aprendendo que é certo hoje aqui. E quantos anos você tem? 20, 30, 12, 10, 15? Imagine, você acha... Mas pastor, a Bíblia diz que se nós entregarmos a vida a Cristo, diz assim, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sim, no espírito, e não na alma, e não na mente, e não nos hábitos. Quando uma pessoa entrega a vida a Cristo e é fumante, ela continua com o desejo de fumar. Porém, ela tem que deixar esse hábito. O espírito foi recriado, mas os seus hábitos, a sua mente, as suas emoções ainda estão como a velha criatura que precisa ser renovada na palavra. Aí entra Paulo: não se conforme com este mundo, mas transforme pela renovação do teu entendimento. Aí você experimenta qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Princípio a princípio, a Bíblia diz, é bem claro: os que me honram, eu honrarei. Os que me desonram serão envergonhados. Precisamos entender. Precisamos compreender para que Deus possa operar de maneira grandiosa na nossa vida, porque senão vamos viver patinando. Provérbios 13 diz assim: pobreza e vergonha virão para aqueles que rejeitam a minha instrução. Deus não te trouxe aqui por acaso. Eu nem sabia que você estaria aqui, nem você sabia que eu estaria aqui. Poderia ter acontecido inúmeras coisas, mas Deus sabia de tudo isso, e foi por isso que a gente trouxe aqui, para mudar o teu histórico. Para mudar a tua história. Se você colocar em prática aquilo que está sendo ensinado sobre a tua vida, você pode até ir para o céu, mas viver uma vida envergonhada aqui na terra. Ouça bem, você pode até, não quer dizer que você vai, você pode até ir para o céu, mas continuar passando necessidade. Eu digo algo para vocês e repito: tudo que eu ensinar estiver fora da palavra, não siga minhas instruções, não faça. Mas porém, tudo que eu te falar, bom ou não tão bom, ruim ou péssimo, mas está de acordo com a palavra, faça. Você vai ver o resultado favorável a você. Agora, se eu ensinar algo que não esteja com a palavra, não faça. Está errado. Eu não tenho capacidade de fazer nada, mas a palavra tem. A Bíblia tem. Porque a palavra de Deus, Deus e a palavra são um. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Ele é o Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. E toda boa dádiva vem dele. Ele não muda, ele é imutável. É por isso que haja o que houver, e a Bíblia diz que todo homem seja mentiroso, Deus sempre será verdadeiro. Cumprir o princípio faz toda a diferença em nossa vida. Abrir mão das nossas convicções e seguir à risca as convicções de Deus faz toda a diferença. E eu falando: mas Deus, e daí ele me complementou a questão de uma mente escravizada por anos não consegue mudança tão simples assim. Há um esforço, há uma dedicação, há uma mudança de hábito muito grande. E assim também é com Deus e na igreja. Começa a vir para a igreja, coisas começam a acontecer e de repente para, trava e a coisa fica com... Meu Deus, parece que não vai. Vai sim. É que está mudando por dentro primeiro, para depois Deus realizar por fora. Os hábitos, as convicções, a alma escravizada tem que ser por dentro, tem que ser arrancada. E aí,
Como mudar isso? Renovação da palavra. Manda o sujeito embora. Ela sai de uma vez? Não. Renovando a mente, renovando os hábitos, negando a si mesmo, deixando a coisa acontecer. Vai embora. Vai embora. Eu parei de renovar a minha mente. Quem que vai predominar novamente? O velho hábito. A irritação, os maus tratos. Que hábito que nós temos? Nós precisamos renovar nossa mente. Nós precisamos cumprir o princípio. Eu quero dizer, renovação de mente, de hábito, dói. Porque nós aprendemos a vida inteira de que o errado é certo. Quantos estão me entendendo? De que ser estúpido é certo. De que ser duro, ser um palanque é o certo. Ser machista é certo. A vida inteira nós aprendemos isso, de que o errado é certo. E quem diz depois que o certo é errado vai entrar na nossa mente? Que o pastorzinho está falando de que isso está errado, e sendo você viveu a vida inteira vendo seus pais fazendo isso, passando por isso, cresceu assim, de repente chega o pastor e fala que está errado. Você vai acreditar em quem à primeira vista? Claro que é nas suas convicções e não na palavra. Mas nós temos um Espírito Santo que é capaz de moldar isso dentro de nós. Que é capaz de fazer com que a palavra de Deus ela é apta para discernir qual a intenção do nosso coração. O segredo é não desistirmos de quem está do nosso lado. O segredo é não desistir. Acreditar. Se Deus mudou a minha vida, Ele é capaz de mudar a tua também. De que a igreja desfrute. E eu sei que muitas vezes você recebe a instrução aqui, mas amanhã você não pratica. Eu sei de que muitas vezes você sai voando daqui, mas amanhã depois você não está nem aí, deixa seus hábitos e as suas convicções falar mais alto. E de repente dá com a cara no muro e fala, por que deu errado? Porque simplesmente você não levou a sério o que foi ensinado aqui. Não estamos aqui perdendo tempo. Estamos aqui com o interesse. O maior interessado é Deus fazer de você um vitorioso e uma vitoriosa. Agora, o amor de Deus não vai mover isso em você. Se lembra do pai que falou, filho, não faça isso. O filho foi preso. O pai não livrou as consequências dele, mas também o pai o ama e o filho o ama. Não interfere no amor de pai e filho. Mas as consequências estão lá. As consequências estão sobre você, estão sobre mim. Isso não vai interferir no nosso amor para com Deus e nem de Deus para conosco. O que interfere no nosso histórico de vitória é as nossas atitudes conforme a palavra, cumprir as instruções. E cumprir as instruções requer negar as nossas convicções. Como eu disse, deixar de acreditar que o certo, que o errado é certo, não é tão fácil. E eu posso falar para vocês que Deus nos dará o melhor dessa terra. Eu posso, porque eu tenho usufruído disso. É, igreja. Enquanto isso, muito não usufrui do melhor dessa terra, porque a mente está escravizada. Uma geração morreu no deserto e não entrou na terra que manda leite e mel, que estava com a mente escravizada. Eu entendo que muitas vezes você não consegue cumprir princípio, porque a alma está escravizada. De que a vida inteira foi ensinado que o errado é certo. Mas Deus te trouxe aqui para mudar esse quadro. Deus te trouxe aqui para mudar a tua história. Deus te trouxe aqui, se você quiser e ouvir. A Bíblia diz, se quiseres e me ouvir, o que acontece? Comereis do melhor do fruto dessa terra. Querer e obedecer, iremos comer do melhor do fruto dessa terra. É o que Deus tem para você em 2014. É o que Deus tem para nós em 2014. E eu quero dizer algo, Satanás vai deixar as nossas vidas e nós vamos avançar para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Se coloque de pé. Aquilo que ainda está escravizado em você, travado na tua mente, que está limitando você de prosperar, que muitas vezes você tem achado que a falha está no fulano, que a culpa é do ciclano, Não é nada disso, é hora de você mudar a tua mentalidade e começar a buscar o Senhor para que Ele possa operar de maneira grandiosa. Eu convido você a falar com Deus agora.
naquilo que você tem limitação. Fale para Deus: Deus, me ajude a vencer. Você só vai vencer cumprindo a palavra, negando a si mesmo e cumprindo a palavra, e Deus vai operar de maneira grandiosa. Jesus, eu entrego a tua igreja em tuas mãos e te peço, Pai, opere de maneira grandiosa. Opere de maneira grandiosa. Em nome de Jesus, Pai, continue falando com a tua igreja, ministrando no coração da tua igreja. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Eu sou bom para o céu, vamos embora para casa do Pai. Eu quero abençoar cada igreja, a tua igreja que está com a mão estendida para o céu com um sinal de rendição. Eu te peço a tua bênção, eu te peço o seu toque nessas mãos, que o Senhor possa prosperar os teus filhos, tudo aquilo que eles tocar, abençoados serão prósperos, Pai, aonde eles andarem. O Senhor possa prosperar os teus filhos, Pai, de maneira grandiosa. Que o Senhor nos conceda uma semana de vitória, uma semana de conquista, Pai. Aqueles que necessitam de uma porta aberta, Pai, essa semana será a semana da resposta, onde Deus abrirá a porta onde não há porta, para que você possa cada vez mais se firmar nos princípios dele e o nome dele ser glorificado através da sua vida. Por isso, Pai, eu abençoo a tua igreja e declaro um novo tempo se manifestando sobre a vida deles, no nome precioso de Jesus. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo que seja com todos, desde agora e para sempre. Deus abençoe, dê um abraço no teu irmão. Está encerrado o culto desta noite.